Bom, pessoal, a nossa aula vai ser gravada, certo? Então eu vou começar me identificando para ficar registrado aí no vídeo, certo? Então eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Conversão de Energia 1. Bom, na aula de hoje nós vamos começar então a falar sobre transformadores, certo? Bom, antes de começar o conteúdo dessa aula, queria começar perguntando se alguém tem alguma dúvida ou se gostaria de fazer alguma pergunta sobre a primeira parte da disciplina, quando nós tratamos ali de eletromagnetismo, né, de revisão de eletromagnetismo focado em baixa frequência, que são as aplicações aí de motores e de transformadores. Então, acho que tem alguém digitando ali. Tudo certo? Tá, ok. Então, essa primeira parte da matéria, né, essa revisão de eletromagnetismo, foi para dar alguma base para nós começarmos aí, então, a estudar transformadores e, na sequência, nós vamos ver motor de corrente contínua. Bom, eu vou começar aí, então, compartilhando a minha tela com vocês. Então, eu acredito que vocês já devam estar visualizando minha tela, né? Bom, no Moodle, né? Então vocês têm agora, além da aba de eletromagnetismo, vocês também têm disponível aí a aba de transformadores, certo? Eu tenho uma previsão aqui de utilizar de 4 a 5 aulas para esse conteúdo sobre transformador. Então aqui na sequência vocês têm os slides desse conteúdo sobre transformador. E a nossa aula de hoje, né, dia 21, tem um vídeo gravado com esse conteúdo já, um vídeo assíncrono que foi gravado no ano passado, está disponível aí para vocês revisarem. Já tem aqui uma atividade, vocês vão precisar da aula de hoje para poder fazê-la, certo? Então, essa atividade é com base no conteúdo que nós vamos ver hoje. E também já tem algum material disponível aí para os próximos dias, certo? Até pelo menos o dia 1º aí de fevereiro. Na verdade, 1º de fevereiro. Tranquilo, pessoal? Então, esse é o conteúdo aí do Moodle, certo? Que já está disponível para vocês irem estudando. E a atividade, né, atividade número 4, que é a atividade de hoje, vocês têm até o dia de amanhã para estar fazendo, certo? São duas questões relativamente simples, tá? Então você não vai ter muita dificuldade. Podemos seguir em frente? Vocês estão conseguindo acompanhar aí sem nenhum problema? Beleza. Sem problema, joia. Então vamos para o PowerPoint. Conteúdo da nossa aula de hoje. Primeira coisa, né, que apesar da nossa disciplina ser conversão eletromecânica de energia, né, o transformador ele não faz conversão entre energia mecânica e elétrica. Ele só converte níveis de tensão elétricos. Mas essa análise aí desses princípios aí dessa conversão de nível de tensão elétrica, ela vai ser útil para a gente também para estudar máquinas elétricas mais para frente. Bom, o transformador, então, ele é muito utilizado não somente em sistemas de potência, né, como também em circuitos eletrônicos de potência e também processamento de sinais. Então, o que é um transformador, né? Então, o transformador ele consiste de pelo menos 2 enrolamentos que estão sobre um mesmo circuito magnético. Ou seja, eles têm que ter um fluxo magnético, né, que compartilhado, né, que concatene ambas as bobinas. O fluxo também tem que ser alternado, porque não existe tensão induzida se não tiver variação de fluxo.
então necessariamente o fluxo tem que ser alternado. O núcleo desses transformadores, em geral, ele é construído então de chapas finas de ferro que são empilhadas. Então essas chapas são cortadas e empilhadas para formar um núcleo magnético, certo? O núcleo magnético de motor e de transformador nunca vai ser um núcleo maciço por uma questão de perdas que nós vamos ver um pouquinho melhor na sequência da disciplina. Então, esse tipo de construção com bobinas aí com núcleo magnético de ferro laminado, empilhado, em geral ele é aplicado até a ordem de frequências aí de alguns kHz, certo? Então, até kHz, esse tipo de solução para reduzir as perdas é útil. Para transformador ou para materiais magnéticos que trabalham com frequências muito elevadas, em geral se usa ferrites, mas aí já é como se diz, uma aplicação que foge ao escopo da nossa disciplina, certo? Em geral nós vamos ficar então em baixas frequências, onde os transformadores são construídos com chapas de ferro laminadas, né, e empilhadas aí. Bom, para começar então o estudo do transformador, nós vamos considerar o transformador como um dispositivo ideal. Para fazer isso, para poder considerar o transformador ideal, nós vamos fazer uma série de aproximações, certo? Primeira, nós vamos considerar que não existe fluxo de dispersão. Também vamos considerar que a permeabilidade magnética do núcleo é infinita. Bom, isso basicamente vai implicar que o circuito magnético é linear e sem esterese e sem saturação. Bom, se essa permeabilidade magnética for infinita, nós também não vamos ter aí perdas ferromagnéticas no núcleo, certo? E também vamos supor que as bobinas têm resistência nula, certo? Não tem resistência elétrica nas bobinas, dos enrolamentos do primário e do secundário. Bom, então, primeiro, o que é um sistema de potência, né? O sistema de potência, ele envolve desde a geração de energia até o seu consumo. Então, basicamente, o nosso sistema aí de produção e de distribuição e de consumo de energia é um sistema de potência. Então, como exemplo aqui, nós temos uma usina hidrelétrica. Em geral, essa usina hidrelétrica, o rio, né, onde tem algum desnível d'água, ele está muito longe do centro consumidor. Então, para você poder então transmitir essa energia que está distante do centro consumidor e para a gente poder reduzir as perdas, uma vez que as perdas em geral estão ligadas com corrente elétrica, nós temos então transformadores que vão elevar essa tensão. Nós vamos ver que para a mesma potência, se eu elevo a tensão, eu reduzo a corrente. Dessa forma, eu reduzo as perdas que eu tenho nessa transmissão, que são linhas, fio de... As transmissões geralmente é fio de alumínio, né? São cabos de alumínio, né? Esses cabos têm resistência, mas como a corrente vai ser baixa, a perda Joule que nós vamos ter nessa linha vai ser praticamente desprezível. Bom, quando essa tensão chega próxima aí do centro consumidores, nós vamos ter uma primeira estação aí de rebaixamento. Então essa tensão o seu nível de tensão é rebaixado. Em geral, isso é feito em mais de uma subestação, certo? Até uma subestação de distribuição. Nessa subestação de distribuição, nós vamos ter um rebaixamento aí dessa tensão para algo na faixa de alguns quilovolts. Isso então é feito nessa faixa aí de 11 kV dentro da cidade. E nos postes nós temos mais um transformador que vai baixar essa tensão para nível de consumo residencial, que está na faixa aí dos 110, 220. Então aí como exemplo, né, vamos pegar então a Itaipu, né, um gerador de Itaipu produz energia aí em 18 kV, 60 Hz, e cada gerador tem uma potência de 700 MVA, né? Bom,
Itaipu tem 10 desses geradores produzindo energia a 60 Hz e tem os outros 10 que produzem energia a 50 Hz. Bom, essa energia aí que está sendo gerada a 18 kV, ela é elevada para uma tensão que varia aí entre 500 até 765 kV. Então ela é transmitida aí basicamente para São Paulo, toda essa energia. Na distribuição, então, essa energia ela é, no primeiro momento, reduzida aí entre 2,3 e 44 kV. Aqui em São Paulo, se não me engano, isso está na faixa entre 11 e 13 kV. Mas somente comerciantes de grande escala recebem energia nessa tensão. Talvez grandes shopping centers, indústrias recebam energia nessa tensão secundária aqui. A maior parte de nós, consumidores comerciais ou residenciais de pequeno porte, vai receber energia entre 110 e 440 volts. Então aqui nós temos um exemplo aí de um sistema de transmissão, desde a geração até as nossas fontes consumidoras aí, certo? Então o que torna todo esse sistema possível são os transformadores. Sem os transformadores nós não poderíamos ficar variando esse nível de tensão e não teríamos como transmitir essa energia de uma fonte de energia que está distante do nosso centro consumidor até aqui São Paulo, até a nossa cidade, certo? Mais por curiosidade, né? Então todo esse sistema esse tipo de sistema ele foi concebido há praticamente 100 anos atrás, certo? Então para fazer isso no passado, o único jeito era com energia AC. Bom, hoje em dia isso não é mais verdade, certo? Então, Itaipu hoje ele tem 10 geradores que produzem energia a 50 Hz, que é a frequência elétrica do sistema no Paraguai. Bom, o Paraguai só consome 10% dessa energia que ele tem direito a Itaipu. Os outros 90% ele vende para o Brasil. Bom, como essa energia está a 50 Hz, em vez de transferir ela para 60 Hz, ela é convertida em energia DC. Essa energia também é elevada para tensões muito altas e transmitida aqui para São Paulo. Quando chega aqui próximo dos centros consumidores, existe um conversor DC-AC que vai fazer essa conversão para 60 Hz. Então, não é mais verdade hoje em dia que a gente não consegue transmitir, variar o nível de tensão de tensões DC. Mas isso é feito graças a dispositivos de eletrônica de potência que vão fazer um chaveamento. Esse chaveamento vai gerar frequências elevadas que vão ser aplicadas num transformador e convertidas, depois retificadas novamente. Certo? Então, apesar de a gente dizer, eu consigo transmitir energia DC em tensões elevadas, toda essa conversão é feita porque existe um chaveamento, uma frequência mais alta que consegue induzir tensão e mudar esse nível de tensão, certo? Então, mesmo quando eu uso tensão DC, eu estou usando tensão AC para fazer essa conversão, certo? Mas isso é um conteúdo para a disciplina de eletrônica de potência, não para a nossa disciplina aqui de conversão de energia. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Até aqui foi mais algum pouco de curiosidade, né, para falar aí das aplicações do transformador, certo? Sem problema, pessoal? Podemos continuar? Bom, se não tem nenhuma dúvida, nenhum comentário, então eu vou seguindo em frente aí. Somente para confirmar, nenhum problema na transmissão, né? Vocês estão conseguindo acompanhar meu áudio, estão conseguindo acompanhar os slides, né? Tudo certo, então. Joia.
Bom, aqui mais uma foto, né, de transformadores, né? Então aqui do lado esquerdo nós temos o transformador de uma subestação. Para a gente ter uma ideia, né, do tamanho desse transformador, tem um carro aqui do lado, né, um carro, uma picape, né? Então vocês vejam que esse transformador tem a altura de um prédio, aí, sei lá, de uns 3 andares, talvez 4, né? Então é algo bem grande mesmo, né? E do lado direito, um transformador de distribuição que nós temos aí nos postes na cidade, né? Vocês já devem ter visto vários desses aí pela cidade, talvez não prestaram atenção. Na parte de cima, nesses 3 fios mais altos, que nem todo poste tem, né? Aqui nós temos tensão em torno de 11 a 13 kV aqui na cidade de São Paulo. Então esse transformador de distribuição, ele reduz essa tensão para esses outros 4 fios que estão aqui na parte mais baixa do poste. Essa tensão vai ir para 110, 220 volts, aí, dependendo da cidade, certo? A maior parte de São Paulo é 110 volts, mas algumas cidades aí trabalham com 220. Outros estados também trabalham com 220 volts. Bom, qualquer outro cabo que tiver mais abaixo aí desses fios, são cabos ou de telefone ou de internet, são coisas de comunicação, certo? Os nossos cabos mesmos de energia são esses 4 cabos paralelos. Eles não são isolados, certo? Por uma questão de custo aí, não tem isolação nesses cabos, certo? Por isso que existe um certo risco aí, né, de crianças soltando pipa, né, soltando papagaio, de fios aí darem curto-circuito, certo? Então esses fios, por uma questão de economia, eles não são isolados. O que garante a isolação é distância do ar, certo? Então a distância entre os fios é que garante a isolação elétrica. O mesmo também ocorre, né, para a linha de transmissão, né? Os cabos das nossas linhas de transmissão não são isolados, certo? Não tem um revestimento ali de plástico ou de PVC nos cabos. É por isso que as linhas são grandes, né? E você vê que a distância entre os cabos é bem enorme ali, certo? Essa distância é para garantir a isolação elétrica. Bom, vamos começar então a tentar estudar o transformador, certo? Então, como eu comentei na parte inicial, nós vamos começar estudando o transformador como o dispositivo ideal. Para isso, nós vamos supor que a permeabilidade magnética do núcleo é linear e que ela é infinita. Então, o que seria a permeabilidade linear? Seria, em vez de eu ter uma curva que tem uma saturação e também tem uma esterese, eu estou supondo que a relação entre B e H é uma reta. Certo? Em geral, o transformador e os motores são feitos para trabalhar nessa região linear, certo? Para não entrar na região de saturação. E o que significa que a permeabilidade tende para infinito? Quanto maior for a permeabilidade, mais inclinada é essa curva BH. Até que, se essa permeabilidade chegar ao infinito, essa curva vai ser uma reta na vertical. Então, se a permeabilidade é infinita, ela é uma reta aqui na vertical. Bom, mas para ter tensão induzida, nós ainda precisamos de fluxo variável, certo? De ter variação de fluxo. Se eu tenho fluxo, eu vou ter o meu campo B, eu vou ter densidade de fluxo. Mas mesmo tendo densidade de fluxo, se essa permeabilidade magnética é infinita, implica que o campo H vai ser sempre nulo. Que a H vai ser nulo. Se H é zero, então eu não vou precisar de corrente para magnetizar o núcleo. Nós fizemos alguns exercícios ali de circuitos magnéticos para calcular essa corrente de magnetização. Então, em um transformador ideal, a corrente de magnetização é zero. Certo? Então, isso que implica eu ter uma permeabilidade infinita no transformador. É claro que isso não é real, certo? Isso é uma suposição, somente para a gente começar a estudar os transformadores. Significa, então, que
mesmo que eu tenha aí densidade de fluxo, eu posso ter qualquer valor de densidade de fluxo, o meu campo H vai ser sempre nulo. Se meu campo de intensidade densidade de campo magnético é nulo, eu não preciso de corrente de magnetização. Bom, um transformador, então estamos estudando aqui um transformador ideal. Para eu ter um transformador, eu preciso de pelo menos duas bobinas que estão sobre o mesmo núcleo magnético, ou seja, elas vão compartilhar o mesmo fluxo. Bom, de novo, se a permeabilidade magnética ela é igual a infinito, implica que a relutância magnética desse circuito é zero. Bom, se a relutância magnética é nula, implica que a indutância dessa bobina ou dessas bobinas são infinito. Bom, se a indutância é infinita, a reatância também é infinita, e novamente, se eu tenho uma reatância infinita dessa bobina, eu colocar uma tensão, eu vou ter tensão nula, certo? Desculpa, eu vou ter corrente nula. Então, se eu alimento essa bobina de um transformador ideal com tensão, a corrente aqui na entrada para o meu transformador a vazio, ou seja, a corrente para magnetizar esse núcleo, é zero. Porque a sua indutância e a reatância são infinitas. Mas se eu tenho tensão, necessariamente tensão alternada, eu vou ter também um fluxo alternado. E esse fluxo está concatenando com as duas bobinas. Então, outras equações que são importantes para nós, que nós já vimos ali na parte de eletromagnetismo, se eu tenho um fluxo nesse núcleo e eu vou assumir que esse fluxo é senoidal, como a tensão induzida é a variação desse fluxo, se eu derivo, então, a função seno, eu vou ter necessariamente cosseno, certo? E esse valor aqui do E máximo, quando eu derivo esse seno, esse ômega ele vem para fora do seno, certo? Como eu já tinha aqui o número de espiras multiplicando a minha derivada, então eu fico com o fluxo máximo vezes ômega vezes o número de espiras. Então, isso aqui me relaciona à tensão máxima que eu tenho aqui na minha bobina com o meu fluxo máximo. Se eu substituir, então, aqui o ômega por 2πf, onde f é 60 Hz, no caso aqui do Brasil, e eu quiser saber, então, a tensão eficaz, eu sei que a tensão eficaz de um sinal senoidal é o valor de pico dividido por raiz de 2. Então, se eu dividir isso aqui por raiz de 2, eu vou ter raiz de 2 embaixo. Fazendo alguns cálculos matemáticos, eu vou chegar aqui a tensão eficaz é raiz de 2 vezes π vezes f vezes o número de espiras vezes o meu fluxo máximo no núcleo. Ok? Então, isso aqui me relaciona aí a tensão eficaz com o fluxo máximo no núcleo. Se eu tenho fluxo, eu também tenho densidade de fluxo. Bom, então essas são as equações aí para o caso de eu ter então uma tensão e fluxo alternados, que necessariamente eu preciso ter para ter tensão induzida. Se eu não tiver fluxo e tensão alternada, eu não vou ter tensão induzida. Transformador não funciona com corrente contínua, Bom, então se eu aplico aí num transformador uma tensão, necessariamente eu vou ter um fluxo no núcleo. O fluxo concatenado com cada uma das bobinas vai depender do seu número de espiras. Então, o fluxo concatenado com a bobina 1 é N1 vezes o fluxo no núcleo. Com a bobina 2 é N2 vezes o fluxo no núcleo. A tensão é a derivada do fluxo no núcleo, tanto para a bobina 1 quanto para a bobina 2.
Se eu dividir essas duas equações, eu vou então cortar aqui derivada com derivada, eu vou ficar aqui a relação de tensão entre primário e secundário é proporcional ao seu número de espiras entre primário e secundário. Isso geralmente nós chamamos aqui de A, que é a relação de transformação ou a relação de espiras do transformador. Notem que aqui depende da corrente, certo? Se eu tenho tensão na entrada de um transformador, eu vou ter tensão na saída do transformador, certo? O que é importante é que esse fluxo concatene as duas bobinas. Se o fluxo concatenar ser o mesmo fluxo nas duas bobinas, eu vou ter tensão induzida. Bom, se eu conhecer uma dessas grandezas, ou 3 pelo menos dessas grandezas, eu sempre posso calcular a quarta grandeza, certo? Se eu conhecesse as duas tensões e o número de espiras de uma das bobinas, eu poderia calcular o número de bobinas da segunda, certo? Então posso retrabalhar essa fórmula aqui de vários modos aí para obter essas relações. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí? Posso seguir em frente? Tá ok. Bom, e se agora, além de colocar uma tensão na entrada do transformador, eu também colocar uma carga na saída do transformador, no secundário, certo? Então, lembrando que aonde eu alimento o transformador, nós chamamos de primário, e onde eu vou colocar a minha carga é o secundário do transformador. Bom, nós vimos então que se eu coloco tensão na entrada do transformador, eu vou ter tensão na saída. Se eu colocar uma carga, eu vou ter corrente, certo? Se eu não tivesse corrente, eu colocar uma carga aqui para eu não ter corrente, o único jeito é essa tensão cair para zero. Mas essa tensão ela está ligada pelo circuito magnético à tensão da entrada. Então, se eu tiver tensão na entrada, necessariamente eu vou ter tensão na saída. E essas duas tensões estão ligadas pela relação de espiras, não tem como eu ter algo diferente. Bom, nós vimos que o campo H ele vai ser nulo. Então, o somatório aqui do produto NI em cada uma das bobinas vai ter que, ele normalmente seria HL. Como H é zero no transformador ideal, porque a permeabilidade magnética é infinita, então esse somatório tem que ser nulo. Bom, esse sinal negativo aqui no N2 e 2, ele vem do fato que quando nós deduzimos essa fórmula, a corrente I2 estaria entrando no transformador. Como ela está saindo, então eu tenho que colocar o sinal negativo. Isso também nos diz o seguinte, a corrente I1 ela está gerando um fluxo num dado sentido. Essa corrente I2 ela vai gerar um fluxo no sentido oposto. De tal forma que ela tende a resistir a esse fluxo, certo? Então, a corrente que sai do transformador, ela gera um fluxo oposto a um fluxo gerado pela corrente na entrada. De tal forma que o produto HL dê zero. Bom, se eu retrabalhar um pouco mais essa equação, eu posso passar N2 e 2 para o lado direito da equação, depois eu passo o I2 dividindo e passo o N1 dividindo para o outro lado. Então eu fico que, num transformador ideal, a relação entre a corrente do primário e do secundário é inversamente proporcional aos seus números de espiras. Ou seja, é o inverso da relação de transformação em tensão. I1 por I2 é igual a N2 por N1. Novamente, eu posso retrabalhar essas equações, certo? Para calcular uma quarta variável que eu queira. Bom, se eu combinar a equação da tensão com essa equação aqui das correntes, eu vou chegar à conclusão que o produto E1 e 1
é igual a E2 e 2. E também que a razão entre E1 e 1 ela é proporcional à razão E2 por I2 vezes N1, N2 ao quadrado. Vamos tentar entender um pouco melhor essas duas relações. Bom, pensando aqui em fasor, certo? E representando o transformador como um dispositivo elétrico aqui, certo? Então, em circuitos elétricos, um transformador ideal, ele é sempre representado aqui como duas bobinas, certo? Esses dois traços em paralelo aqui, separando as bobinas, eles me indicam que essas duas bobinas são isoladas eletricamente. E, em geral, nós colocamos uma bolinha para indicar que uma corrente entrando nessa bolinha, eu vou ter tensão positiva, certo? No caso do secundário, a corrente tem que estar saindo. Então, de certa forma, essa bolinha nos representa o positivo da bobina. Bom, então N1, a razão N1, N2, nós estamos chamando aí de A, de relação de transformação ou relação de espiras. Nós vimos então que V1 por V2 também é igual a A, e I1 por I2 é igual ao inverso de A. Bom, se eu passar V2 para o lado direito, passar o I2 pelo lado direito e multiplicar em ambas as equações o lado direito e o lado esquerdo, eu vou chegar então que V1 é igual, V1 e 1 é igual a V2 e 2. Ou seja, potência na entrada do transformador é igual a potência na saída. Uma vez que meu transformador está sendo tratado como dispositivo ideal, sem perdas. Ele não tem nenhum tipo de perda em resistências, ele não tem perda no núcleo magnético. Então, por conservação de energia, potência na entrada tem que ser igual a potência na saída. Bom, se eu tentar então trabalhar essas duas equações novamente, eu também posso chegar que a razão entre V1 e 1 é proporcional a V2 e 2 vezes A ao quadrado. O que é V1 e 1? É a impedância vista pelo primário. V2 e 2 é impedância vista no secundário. Então, isso significa que se eu coloco uma carga Z2 no secundário, essa impedância ela é vista pelo primário multiplicada por A ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Certo, professor. Ok. Vamos lá, então. Bom, para que serve essa transformação da impedância, né? Então, conforme eu comentei, uma impedância Z2 no secundário, ela é vista pelo primário sendo multiplicado por A ao quadrado. Então, se eu pego essa impedância, uma outra impedância que tem o valor de Z2 vezes A ao quadrado, e coloco ela no circuito no primário e curto-circuito secundário, esse circuito elétrico ele é equivalente a esse primeiro circuito. Bom, se eu curto-circuitei o secundário do transformador, a pergunta, né? Essa corrente não vai para infinito? Ela não vai ir para infinito, porque se eu curto-circuito aqui o secundário transformador, eu também vou ter tensão zero aqui na entrada do transformador. Então, eu vou ter aqui V2 igual a zero, V1 igual a zero. O que significa que essa tensão V1 está sendo aplicada em cima dessa impedância Z2 ao quadrado. Ou seja, esse segundo circuito ele é equivalente a esse terceiro. Porque eu apliquei aqui um curto-circuito, eu vou também estar curto-circuitando o secundário, só que se isso aqui é um curto-circuito e eu tenho V1 sendo aplicada essa impedância, necessariamente eu vou continuar com a mesma corrente 1.
essa corrente está passando pelo transformador, vai me gerar uma corrente aqui no secundário. Então, esse circuito, o segundo circuito, ele é equivalente a um circuito que só tem simplesmente a impedância Z2 vezes A ao quadrado. Se você tiver esses três circuitos dentro de uma caixa, onde você só possa medir tensão e corrente na entrada, você não tem como concluir qual desses três circuitos está dentro da caixa, se você não abri-la, certo? Então, do ponto de vista da entrada, das tensões V1 e 1, esses três circuitos são equivalentes. Certo? Não é possível, medindo somente tensão e corrente, eu diferenciar entre esses três circuitos. Bom, eu mostrei aqui o caso que eu transferi uma impedância do secundário para o primário, mas eu também poderia ter feito o inverso, certo? Eu também poderia ter pego uma impedância que está no primário e passar para o secundário. Nesse caso, eu teria que dividir por A ao quadrado. Então, toda vez que eu tenho uma impedância no secundário que eu passo para o primário, eu multiplico por A ao quadrado. Toda vez que eu tiver uma impedância no primário que eu vou transferir ela para o secundário, eu tenho que dividir por A ao quadrado. Nós vamos sempre adotar a seguinte nomenclatura. Se eu tenho uma impedância que eu transferi ela para o primário do secundário, eu vou colocar um linha para indicar que essa impedância ela foi referida para o primário, e eu vou manter o índice para eu saber que originalmente essa impedância estava no secundário. E vou fazer o mesmo se eu transferir uma impedância do primário para o secundário. Eu vou colocar um linha que me indica que essa impedância está referida ao secundário, mas originalmente ela estava no primário. Então eu posso fazer ambas as coisas, certo? Eu posso transferir impedâncias do secundário para o primário e do primário para o secundário. O objetivo disso é simplesmente simplificar circuitos elétricos, certo? É muito mais simples. Aqui é um caso de uma única impedância, então são circuitos simples. Mas se eu tivesse circuitos mais complexos, com mais componentes aqui, eu posso transferir todos eles ou para o primário ou transfiro tudo para o secundário. Vai dar no mesmo, certo? E é muito mais fácil resolver isso aqui, certo? Do que resolver um problema com transformador. Então, o objetivo de fazer essas transformações é chegar em circuitos elétricos mais simples de serem resolvidos. Okay? Então, o importante aqui, esse slide aqui é o slide mais importante da nossa aula, certo? Ele sintetiza aí tudo que nós precisamos saber de transformador ideal. Relação de tensão, relação de corrente é o inverso da relação de tensão, potência no primário igual a potência do secundário, e a relação entre impedância do primário e secundário está ligada com A ao quadrado. Uma impedância do secundário ela é vista no primário dividindo por A ao quadrado. Já uma impedância do secundário ela é vista no primário sendo multiplicada por A ao quadrado. Se eu quisesse saber como uma impedância do primário é vista pelo secundário, eu teria que pegar esse A ao quadrado e passar dividindo. Então, uma impedância no primário ela é vista no secundário sendo dividida por A ao quadrado. Bom, para a gente tentar então agora fixar esses conteúdos, né? Nós vamos tentar fazer alguns exercícios aí, certo? Eu vou começar então com esse exercício número 1. Então eu tenho aqui um transformador que possui os seguintes dados nominais. Número de espírias do primário, 2.000. Número de espírias do secundário, 200. Tensão no primário, 100 VA. E a potência, 1.100 VA. Então, tensão no primário, na verdade, é 110 volts. E potência nominal, 1.100 VA. Bom, como eu não tenho quadro, eu vou abrir aqui o Word. Vou abrir o Word para nós podermos aí, então, tentar resolver aquele exercício.
Bom, aqui já é o exercício 2, né? Deixa eu voltar para o 1. Então, primeiro, a relação de transformação. Bom, relação de transformação é fácil, né? O A é igual a N1 dividido por N2. Vou aumentar um pouquinho mais aqui para ficar melhor para vocês visualizarem, né? Vocês conseguem visualizar bem aqui a minha tela, pessoal? Dá para ler aqui o que eu estou escrevendo? Dá sim, professor. Tá, joia. Então, N1 igual a 2000, N2 igual a 200. Então, essa relação de transformação vai dar igual a 10. Então, isso aqui foi o item A, né? Vamos então para o item B. A corrente nominal do primário. Aqui faltou somente uma afirmação, certo? A corrente nominal... desculpa, não faltou não. Corrente nominal vai ser a corrente que eu vou ter no transformador na condição nominal. Bom, qual que é a condição nominal? Tensão 110 e potência 1100 VA. Então, na condição nominal, essa potência S, né, que ela vai ser, lembrando, né, que S é igual a simplesmente tensão vezes corrente. Se eu quero saber a corrente nessa condição, então minha corrente é S dividido por tensão. Como S é 1100 e a tensão é 110 volts, então essa corrente é igual a 10 amperes. Aqui foi simples porque eu pedi a corrente nominal, certo? Eu podia ter comentado que eu apliquei uma resistência, uma carga no secundário, e eu quero que vocês me calculem a corrente. Então, seria uma outra condição. Aqui nós estamos calculando na condição nominal. Item C. Tensão e corrente nominal no secundário. Novamente, nós estamos falando aqui de condição nominal. Bom, para eu calcular, então, a tensão no secundário, o V2, eu sei que V1 dividido por V2 é igual a A. Então, se eu quero calcular o V2, eu tenho que passar o V2 para o outro lado da equação e passar o A dividindo. Então, V2 vai ser igual a A dividido, na verdade é V1, dividido por A. Como V1 é igual a 110 e o A é igual a 10, isso vai dar 11 volts. Então, esse transformador que nós temos aqui é um transformador para rebaixar a tensão. Possivelmente um transformador que se utiliza aí em fontes, né? Fontes mais antigas. Hoje em dia a gente não usa mais transformador, mas deve ser um transformador para fonte de tensão aí de baixa tensão, né? Então aqui item C, primeira coisa, né? Então a tensão aí no secundário é 11 volts. Bom, para mim calcular a corrente no secundário na condição nominal, bom, eu posso utilizar essa mesma equação aqui, certo? Eu posso utilizar aqui, lembrem que potência no primário é igual a potência no secundário. Então, se eu estou falando que eu tenho uma potência nominal no primário de 110 volts, a potência no secundário também tem que ser 110 VA. Então, se eu utilizar essa equação, eu tenho que a minha corrente, estamos falando aqui na corrente 1, né? Na verdade 2, aqui era a corrente 1, e aqui era a tensão 1. Ela é igual, então, a S dividido por V2. Bom, S continua sendo 1100 VA. V2, nós vimos que é 11 volts.
Então, essa corrente aqui vai ser 100 amperes na condição nominal. Bom, eu também posso calcular essa corrente para fazer um cheque, né, pela relação de corrente. Então, eu sei que o I1 dividido por I2 é igual a 1 sobre A. Então, se eu passar aqui, se eu tentar isolar o I2 nessa equação, eu tenho que o I2 vai ser igual a I1 vezes o A. Ou seja, I1 é 10. O A também é 10. Então, isso dá igual a 100 ampere. Então, calculei o I2 aí por 2 métodos diferentes, cheguei no mesmo resultado, certo? Como era de se esperar, né? Bom, item D. A impedância nominal tanto no primário quanto no secundário. Bom, no secundário, essa impedância Z2, ela vai ser igual a V2 dividido por I2. Como V2 é 11, V2 é 11, I2 é 100, essa impedância que eu tenho aqui no secundário é 0,1, 0,11, né? Ohm. E o Z1? De novo, nós podemos calcular de duas formas aí, certo? Como eu conheço tensão e corrente, eu posso dizer que o V1, que o Z1 é V1 dividido por I1. Isso vai dar, então, V1 111 dividido por I1, que é 10. Isso vai dar, então, 11 ohm. Opa. Bom, eu também poderia ter calculado o Z1. Ele tem que ser igual a A ao quadrado. Vamos colocar aqui Bom, estou usando o A maiúsculo, né? Então vamos colocar A maiúsculo aqui. Vezes o Z2. A ao quadrado, 10 ao quadrado vai dar 100, né? O Z2, 0,1. Opa, vou colocar um ponto aqui, né? Isso vai dar igual então, a 11 ohm. Então, resolvi esse cálculo aqui por duas formas diferentes, cheguei no mesmo resultado. Então, nesse caso aqui, nós calculamos aí tensões e correntes, suas impedâncias, para a condição nominal. Vamos supor que eu não estou trabalhando na condição nominal. Eu vou fazer uma variação desse problema, certo? Vou chamar aqui de exercício 1.E. Certo? Vamos supor que Z2 seja igual, para facilitar as coisas aí, 1 ohm. Então, em vez de ter colocado uma impedância de 0,11 ohm, eu estou colocando uma impedância Z2 igual a 1 ohm. Então, o que eu quero saber? Bom, vou supor que a tensão no primário continue 110, certo? Então, eu tenho aí um Z2 que é igual a 1 ohm, V1 que vai continuar sendo igual a 110. Eu quero saber, então, V2, I2 e I1. Tranquilo, pessoal?
Estão conseguindo acompanhar, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, façam aí já, tá? Não precisa esperar o final da aula. Pode fazer pelo bate-papo ou então abrir o microfone aí e perguntar, tá? Então, estou calculando aí uma variação desse exercício número 1. Não vou mais fazer o cálculo na condição nominal. Eu tenho uma impedância na saída do transformador, que é um valor maior aí do que aquela impedância nominal. Bom, primeira coisa aqui, né? Se a gente voltar aqui para o exercício, notem que o V2 só depende do V1 e da relação de transformação. Então, nesse caso aqui, o V2 não variou. O V2 ele continua sendo igual a 11 volts. Porque o V1 continua sendo 110 e nós não mexemos na relação de espira, certo? É o mesmo transformador. Bom, mas se eu mexer na impedância, o I2 vai variar. Então, I2 vai ser... Se eu tenho uma tensão em cima de uma impedância, esse I2 vai continuar sendo V2 dividido por Z2. V2, 11 volts, dividido por 1 ohm. Joia. Dividido por 1 ohm, eu tenho uma corrente aqui que é 11 amperes. Então, essa corrente não é mais 100 amperes, certo? Essa corrente agora, nessa nova condição, onde essa impedância é de 1 ohm, ela vai ser 11 amperes. Bom, agora, se eu quiser calcular o I1, só tem um jeito, eu preciso usar a relação de transformação. I1, ele é igual, nós já vimos aqui, né? Bom, na verdade, nós não fizemos isso ainda, né? O I1... I1 dividido por I2 é o inverso da relação de transformação. Então, se eu quero calcular o I1, eu tenho que passar o I2 para o lado direito. Então, eu tenho que I1 é igual a I2 vezes, na verdade, dividido, né, por A. Então, I2 acabamos de calcular, né? 11 amperes. O A é igual a 10. Então, eu tenho que o I1 vai ser igual a 1,1 ampere. Bom, calculei então o V2, calculei o I2, calculei o I1, já calculei tudo aqui. Vou também calcular, vou colocar mais uma pergunta aqui, vou calcular também a impedância Z2', certo? O que é a impedância Z2'? É a impedância que eu tenho ali no secundário, essa impedância aqui, como ela é vista no primário. Isso a gente já calculou aqui também, né? Essa impedância, que nós estamos chamando aí de Z2', usar a nomenclatura, né? Então, ela é Z2 vezes A ao quadrado. Bom, A ao quadrado continua sendo 100, certo? Só que Z2 agora é 1. Eu mudei isso nesse exercício, é 1 ohm. Bom, então o meu Z2' vai ser igual a 100 ohm. Então, essa impedância de 1 ohm no secundário, ela é vista no primário como sendo 100 ohm. Se eu quiser fazer uma conferência aí, né, esse Z2', ele é igual a V1 dividido por I1. Como V1 é 110... Opa, tem um erro aqui. O erro está aqui... cadê? Não tem erro nenhum. Como o V1 é 110 e o I1
é 1,1, isso dá 100, certo? Então, calculei o Z2' por duas formas diferentes, cheguei no mesmo resultado, certo? Aqui eu peguei o Z2 e refleti ou referi ele no primário. Aqui eu calculei a relação entre V1 e 1. Certo? Então, eu posso dizer que esse Z2' ele é igual ao Z1, certo? Porque é a relação aqui entre V1 e 1. Tranquilo, pessoal? Esse exercício 1, ele é bem simples, né? Ele foi calculado aí na condição nominal. Nós também temos aí o exercício 2, está nos slides. De novo, nós estamos fazendo o cálculo na condição nominal. Agora, nós estamos passando o V1, estou passando a relação de transformação N1 por N2 e estou passando a potência novamente. Estou pedindo para calcular as mesmas coisas, certo? Então, esse exercício aqui, ele é idêntico ao exercício 1, certo? A diferença é que no exercício 1 eu passei o número de espiras para vocês calcularem o A. Aqui eu já estou dando a relação de transformação, certo? Vou deixar esse exercício número 2 para vocês fazerem, certo? Também tem aqui na sequência o exercício 3. Eu acho o exercício 3 um pouco mais interessante. Ele é bem parecido com o que nós acabamos de fazer, né? Eu tenho aqui a relação de transformação, tenho a tensão no primário, estou passando aí uma impedância que está no secundário. Então, ele vai ser resolvido de uma forma bem similar ao que eu acabei de resolver na variação do exercício número 1. E, por último, um exercício 4. Esse eu acho que eu vou fazer com vocês. Esse exercício 4, eu fiz aqui variei algumas coisas, né? Eu estou passando o V2 e estou passando uma impedância Z1. Então, vamos tentar calcular aí esse exercício 4. Note que eu tenho a impedância vista no primário e tenho a tensão no secundário. Bom, primeira coisa que ele está pedindo, calcular a tensão e corrente no primário. Bom, tem várias formas de fazer isso aí, certo? Não tem uma forma única. Eu vou começar calculando a tensão no primário. Então, eu sei que V1 dividido por V2 é igual a A. Bom, eu tenho V2 e eu quero V1. Então, eu vou isolar o V1 nessa equação aqui. V1 é igual a V2 vezes A. Bom, V2 foi dado 110 volts. O A é igual a 10. Então, o meu V1 é igual a 1.100 volts. Bom, corrente no primário. Bom, eu tenho a impedância vista pelo primário, certo? Então, eu posso simplesmente dizer que a corrente no primário ela é igual a V1 dividido por essa impedância Z1. V1, Z1. Bom, V1 eu já sei, 1.100 volts. Vou colocar volts aqui. Z1, 550. Isso aqui, então, vai dar 2 amperes. Bom, calculei, então, tensão e corrente no primário. Ele quer saber agora a corrente no secundário.
Bom, dá para fazer de várias formas. Eu vou começar vou fazer de mais de uma forma para vocês verem. Eu sei que, de novo, I1 dividido por 2 é igual a 1 sobre A. Essa correção automática do Word. Bom, eu tenho então o I1. Oi. Abre Alguém? sem querer, professor, desculpa. Ah, tranquilo. Achei que houvesse uma dúvida aí. Beleza. Vamos continuar então. Eu tenho o I1, eu tenho o A, então eu preciso isolar o I2, certo? Para mim isolar o I2, eu vou passar o I2 multiplicando para o outro lado e vou passar o A também multiplicando. Então eu tenho que o I2 é igual a I1 vezes o A. I1, 2 amperes. O A igual a 10. Então isso vai dar 20 amperes. Corrente no secundário. Impedância no secundário. Não esqueci de colocar aqui as letras, né? Então esse aqui foi o item A. O I2 aqui foi o item B. Vamos agora então para o C. Impedância do secundário. Bom, para eu refletir uma impedância que está no primário para o secundário, Z1 linha, ele é igual ao Z1 dividido por A ao quadrado. Se eu tivesse passando uma impedância do secundário para o primário, eu iria multiplicar por A ao quadrado. Mas como essa impedância está no primário, ela é a impedância que eu conheço do primário, e ela para eu referir ela para o secundário, eu preciso dividir por A ao quadrado. Então essa impedância aí de 550 ohm, A ao quadrado vai dar 100. Então isso é igual a 5,5 amperes no segundo. Amperes não, né? Ohm. Bom, só por curiosidade, certo? Se eu tenho a tensão no secundário e eu tenho a impedância no secundário, eu poderia ter calculado o I2, se eu quisesse, né? I2 ele tem que ser igual a V2 dividido por Z1 linha. Certo? Então, V2 110 dividido aqui por 5,5, isso vai dar os 20 amperes, certo? Então isso aqui fiz somente para conferência, certo? Fechou com o que eu já tinha calculado antes. Potência no primário e secundário. Então a potência é igual, mas para fazer o cálculo, vou chamar aqui de S1, tem que ser igual a V1 vezes I1. Então isso, V1, calculei ali 1.100, vezes I1, 2 amperes. Então essa potência aqui, 2.200 VA. Eu sei que o Z2 também tem o mesmo valor, mas vamos calcular. V2 vezes I2, V2 110. Cadê o I2? 20. Opa, não é igual. Vezes 20. Isso tem que ser igual, então, também dá 2.200 VA. Então, potência no primário necessariamente igual a potência no secundário. Tranquilo, pessoal?
Então, esse foi o Tranquilo, exercício. professor. Joyce, esse foi o exercício número 4. Transformador ideal, né? É um circuito bem simples, né? Então vocês não devem ter muita dificuldade aí com o transformador ideal. Mas é importante começar por ele, né? Justamente por ser mais simples, né? Tudo certo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Bom, então, lembrando, né? Vocês têm ali no Moodle, né? Na aba ali de agora de transformador, na aula aí de hoje, vocês têm ali, vou compartilhar novamente. Professor, desculpa a pergunta, Diga, mas amanhã laboratório é síncrono também, né? é síncrono também. Beleza, professor. Obrigado. Tá, por nada. Então, aqui no Moodle, a aba aqui de transformador, né? Não é mais dentro de eletromagnetismo. Aula aqui do dia 21 de hoje, né? Tem as coisas que não, parece que não está transparente para vocês ainda, mas eu vou liberar já. Estranho. Aula de hoje, dia 21. Então, tem um vídeo, certo? Esse vídeo já foi gravado no ano passado, basicamente com as mesmas informações que nós vimos aí na aula, certo? E vocês têm a atividade 4, que vocês têm até amanhã para estar fazendo essa atividade, certo? São 2 exercícios sobre o transformador ideal, que vocês não vão encontrar, acho, muita dificuldade em resolver, certo? A gente viu aí que transformador ideal é algo bem simples, né? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo, então. Joia. Bom, pessoal, esse era o conteúdo que eu tinha aí para a nossa aula de hoje, certo? Então, estou encerrando aí a nossa aula. Para quem faz a aula de laboratório, nós nos vemos amanhã na aula de laboratório, certo? Beleza, professor. Abraço. Obrigado pela aula. Até amanhã. Beleza, pessoal. Eu que agradeço a presença de todos aí. Até amanhã, então. Já, obrigado, pessoal.